reverendo Rafael para estar aqui à frente. Reverendo Rafael, foi uma boa amizade que chegou ao nosso presbitério, né? Nos conhecemos há pouco tempo. Ele já é pastor presbiteriano, não, era pastor batista, né? E muito tempo já no meio presbiteriano. O irmão tem plantado uma igreja em Belo Horizonte, ali, vocês estão no Floresta hoje, qual que é a rua? Agora está com endereço novo, né? Marechal Deodoro, ali no bairro Floresta, né? O coração do Rafael tem sido direcionado por Deus a realizar um trabalho ali. Não é uma área simples de Belo Horizonte, talvez uma das mais complexas que a gente tem. O irmão tem feito um trabalho ali e a igreja dele tem crescido e oramos para que ela continue progredindo. Igreja presbiteriana, abrigo, né? Deus possa abençoar. O nosso irmão também já teve em campos transculturais, né? E motivo pelo qual eu convidei ele, falei, Rafael, vai lá trazer uma palavra para a gente, uma mensagem. No primeiro dia não deu certo, mas achamos o dia correto para o irmão estar aqui. Deus quis que fosse hoje, né? E hoje o nosso irmão está aqui. Vamos também orar pela vida dele, pelas nossas vidas, pela palavra que será semeada. Pai, obrigado por nos trazer aqui, nós somos muito gratos a isso, Deus. O Senhor é quem nos trouxe aqui. E nesse momento receberemos a Tua santa palavra. É uma joia, um alimento sólido que o Senhor vai colocar diante de nós nesse momento. Que o Senhor, pelo Seu Santo Espírito, possa guiar o reverendo Rafael em tudo aquilo que Ele irá dizer por meio da Sua palavra, e que os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes estejam atentas, Pai, a essa boa palavra que será semeada. Que o Senhor, pelo Teu santo poder, fale com todos nós nessa noite. É a oração que eu faço por mim, especialmente pelo reverendo Rafael e por todos aqueles que estão aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu vou pedir um dos diáconos para trazer uma água para ele, porque eu tomei a água dele quase toda. Aqui. Já vou até... Já que tomei, vou tomar mais um pouquinho que eu estou precisando. Vai chegar uma água nova. E o irmão, fica à vontade. Amém, igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? É um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu costumo dizer sempre que visito alguma igreja que eu estou conhecendo um outro pedaço da minha família. E assim nós deveríamos encarar, não é verdade? Porque somos família em Cristo Jesus. Então, é muito bom conhecer mais um pedaço da família do Senhor. E especialmente agora como presbiteriano, né, como o reverendo Joeliano explicou, de fato eu fui um pastor batista reformado por alguns anos, né, vinda de uma tradição batista reformada, mas cheguei em Belo Horizonte em 2017, já estou um tempinho aqui. Eu acho que vocês estão percebendo, tem um sotaque diferente aqui, né? Vai ter um chiado aí no decorrer da pregação. Eu estou tentando tirar, mas não estou conseguindo. Mas já estou falando ai, já estou falando trem, já estou falando arreda ainda não, mas quase. Garrado já falo, então já estou ficando mineiro. Já tem 7 anos aqui, né? Esposa mineira, os filhos mineiros, inclusive ela está ausente aí. A gente tem gêmeas, né? Temos 3 como Joeliano, mas tem 2 ainda gêmeas, né? E ficou um pouquinho difícil para ela vir. Tem sido uma fase um pouquinho mais complexa, mas em breve ela estará me acompanhando novamente. Obrigado, meu irmão. E já há algum tempo, né, desde que cheguei em Belo Horizonte, comecei a me aproximar do presbiterianismo. Já era, né, de uma tradição mais reformada, e Deus nos conduziu, então, a essa transferência de denominação. Estamos muito felizes em participar do PAUT, ter aqui, né, reverendo Gessé também. Né, acho que ele veio, eu falei, olha, está me vigiando, Juliano, para falar lá com a comissão, entendeu? Para ver se é espião, para ver se estou pregando doutrina correta mesmo. Então, é uma alegria estar com os irmãos, né, e eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias já em Atos, capítulo 17. Atos 17, e nós leremos dos versos 16 ao verso 34. Atos, capítulo 17, dos versos 16 a 34. Como o reverendo Joeliano falou, eu, de fato, tenho uma experiência missionária. Inclusive, quando eu olho para trás assim,
né, como Deus conduz as coisas de forma interessante. Eu me converti, de fato, embora criado em igreja, né? Tive uma experiência real de conversão com meus 17 anos, próximo já a completar os 18 anos, e com 18 anos eu lembro que um culto jovem dessa igreja que eu fiz parte no Rio de Janeiro, no qual eu fui pastor auxiliar lá do pastor titular da igreja, o pastor começou a me colocar para pregar, né? Com 18 anos, muito jovem. E as pessoas falavam para mim assim, você vai ser pastor? Eu falava, pastor não, sou missionário. Porque por muito tempo eu exerci uma atividade de fato bem evangelística, missionária na igreja, né? Desde a minha conversão, fui envolvido por alguns anos com projetos de população de rua no Rio de Janeiro. Depois começamos um ponto de pregação dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. Tive experiências de ir para o sertão do país, tive experiência de pregar para muçulmanos em Foz do Iguaçu, né? Fiz um treinamento missionário do qual fui enviado para o Nepal, né? Fui missionário 8 meses no Nepal. Para quem não sabe onde fica o Nepal, ele fica entre a Índia e o Tibete, né? Eu acho que ficou mais conhecido depois do terremoto e das novelas que tiveram por aí da Globo, falavam do Nepal, né? Até então, eu lembro quando eu fui, ninguém sabia onde era, nem eu. Quando disseram para mim que a gente ia para o Nepal, escolheram esse local na escola missionária, eu fui procurar no mapa e conhecer um pouquinho mais do Nepal. Um país hinduísta, né? Inclusive a novela da Globo que relatou sobre o Nepal falava que o país é budista, não é uma verdade. Há sim uma população grande de budistas, mas o budismo ele é mais presente no Tibete, que de fato tem fronteira com o Nepal, mas o Nepal é um país hindu, assim como a Índia, né? Tem lá talvez uma população, não me lembro agora certo, mas eu acho que de 15% de budistas, mas é majoritariamente um país hinduísta, né? E que tem uma população cristã muito pequena, menos de 1% da população é cristã. Eu não sei hoje como é que estão os números, eu fui em 2011, já tem muito tempo, né? Ainda bem jovem, e tive de fato essa experiência, mas no campo missionário me entendi como pastor, porque o trabalho no Nepal foi um trabalho muito pastoral. E aí eu fui me entender como pastor, voltei dessa experiência, voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu falei para o meu pastor que queria fazer o seminário, ele falou, você vai fazer missões, né? Eu falei, não, vou fazer pastoral. Como assim? Eu falei, pastoral, né? Entendi a minha vocação pastoral. E desde então, Deus tem me conduzido, né, desde o seminário e na ordenação e em toda essa trajetória, onde eu entendo que todo esse início da minha caminhada, do meu ministério, me forjou para ser um pastor missional, né, ou um pastor missionário, com coração missionário. E todos nós devemos ser, não só os pastores, mas como o reverendo Gessé orou aqui, todos nós somos missionários. De fato, quando olhamos para a realidade da convocação de Cristo em Mateus 28, ele não está falando isso só para os apóstolos, né? É verdade que alguns teólogos encaram dessa forma, mas certamente ele está falando para todos aqueles que viram ele assunto aos céus, ou seja, quem? A igreja. É interessante que o particípio grego usado, que nós traduzimos para ide, seria melhor traduzido para o português como indo, porque ele indica um movimento em geral. Aonde eu estiver, eu tenho a responsabilidade como cristão de fazer discípulos. É verdade que dentro dessa responsabilidade, meus irmãos, nós temos tarefas diferentes, nós temos vocações diferentes, ministérios diferentes. Paulo disse que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas. Certamente nós temos vocações diferentes, mas todos nós, com as nossas vocações, com as nossas diferenças, com os nossos dons, com as tarefas distintas, devemos nos envolver juntos na grande comissão, juntos na responsabilidade de fazer discípulos. Não é responsabilidade nossa apenas orar ou contribuir para que alguém faça. É responsabilidade de todos nós orar, contribuir e se envolver com a tarefa de fazer discípulos. Olhando para Atos, irmãos, vamos ler lá Atos capítulo 17, do verso 11 ao verso 34. Esse é um texto que eu preguei recentemente lá na nossa igreja também, na nossa comunidade, e onde ele nos fala muito sobre a contextualização do Evangelho, ou o poder de contextualização do Evangelho. É interessante nós pensarmos hoje em missão, e nós precisamos entender como o mundo mudou nos últimos anos. Hoje, a cultura
ela já não é tão fácil você identificar a cultura de uma pessoa. Porque, irmãos, nós estamos falando, talvez se falássemos há 40 anos atrás, nós estamos falando onde as culturas dominantes de cada país exerciam seu papel. Hoje nós estamos falando de uma sociedade globalizada. Você tem acesso a outras culturas, você tem acesso a outras influências, né? As pessoas viajam umas para as nações das outras, e não vamos falar só de nações, vamos falar de regiões, no nosso próprio Brasil, né? Quantos países há dentro do nosso país? E essas culturas, elas vão se misturando, e hoje nós vivemos uma realidade muito diferente, onde você, em cada localidade, seja no Brasil, ou seja em um campo transcultural, como no Nepal ou qualquer outro país, você tem diversos povos dentro de uma única nação. Isso faz com que a missão, então, seja ainda mais desafiadora, porque nós precisamos contextualizar o Evangelho para que seja inteligível a pessoas distintas. E muitas vezes nós não conseguimos perceber que a pessoa, às vezes, ao nosso lado, convivendo conosco, tem uma cultura diferente, e para ela o Evangelho não está sendo tão claro, porque a nossa capacidade de comunicação não está sendo clara. Ou a nossa capacidade de comunicação é deficiente. Por isso, irmãos, não é uma inovação falar de contextualização, ou não é algo inventado por metodologias missionárias nos últimos anos. Nós olhamos nas próprias Escrituras, nesse texto especificamente, onde conta essa história do apóstolo Paulo, como a contextualização do Evangelho é importantíssima. Por isso, quero convidar você a abrir comigo em Atos, capítulo 17, e nós leremos, então, como eu já disse, a partir do verso 16, Atos 17, a partir do verso 16, que nos diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Verso 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra,
nós clamamos para que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Com temor e tremor estamos diante dela, que é a Sua revelação. Pai, e não temos capacidade de compreendê-la, muito menos eu de expor essa palavra, Deus. Mas clamamos para que, por misericórdia, mediados por Cristo Jesus, conduzidos pelo Teu Santo Espírito, todos nós ouçamos a Sua voz nessa noite, Deus, e saímos daqui edificados, cônscios de que tivemos um encontro realmente com o Senhor e que essas palavras venham frutificar em nosso coração para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido, Deus. Em Teu nome oramos, Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que muito pode nos ensinar hoje, no século 21, como fazer missão, ou como tornarmos a nossa mensagem inteligível, compreensível em uma geração, em um tempo onde há tanta diversidade cultural. A nossa temática para esse sermão é tornando compreensível o conhecimento de Deus. Tornando compreensível o conhecimento de Deus. Irmãos, na comunicação é um desafio as pessoas te entenderem. E nós precisamos nos esmerar para que não só preguemos a palavra com fidelidade, mas que ela seja compreendida. E de tempos em tempos estamos diante de novos desafios culturais, de novos desafios de pessoas distintas, com cosmovisões, ou seja, maneiras de enxergar o mundo diferentes, e nós precisamos encarar esse desafio de frente e aprender, por exemplo, com o apóstolo Paulo, como conseguir tornar o evangelho compreensível a uma geração tão desafiadora como a nossa. Aqui, irmãos, só para nos situarmos no contexto, Paulo, ele, após apresentar o evangelho a Tessalônica e Bereia, você consegue perceber isso claramente no início do capítulo 17, ele está fugindo de uma certa perseguição que os judeus de Tessalônica fizeram ao ele chegar em Bereia. Bereia é aquela cidade mesmo onde Paulo elogia os cristãos, porque quando ele citava os textos, aqueles cristãos anotavam para depois conferir se ele estava pregando corretamente, conforme as Escrituras, né? Inclusive, nós costumamos dizer que um cristão que tem conhecimento bíblico é um bereano, é alguém que, de fato, se esmera em saber se aquilo que é dito, ou é falado, ou é pregado, de fato tem base nas Escrituras. Paulo, então, está pregando nessa região grega, ele prega em Tessalônica, ele desce para Bereia e o evangelho começa a ser difundido nessa região, e os judeus, alguns judeus de Tessalônica, incomodados com esse crescimento, eles descem a Bereia para perseguir Paulo. Então, aqueles que estavam crendo ali em Bereia dão um jeito de fazer com que Paulo possa fugir. Uma fuga temporária, e ele rapidamente passa por Atenas. Se você perceber alguns versos antes dos que lemos, como o verso 14 e 15, você vai perceber que Paulo não permaneceu muito tempo em Atenas. E nem era o seu propósito. A ideia era uma passagem rápida, esperando, Barnabé e Timóteo também encontrarem ele em Atenas para eles seguirem sua viagem missionária. E Paulo, então, se depara com essa cidade de grande diversidade cultural. Atenas, meus irmãos, é chamado por muitos eruditos como o lugar que mais houve diversidade ou riqueza cultural de toda a história humana. Bruce registra, por exemplo, que a cultura, a literatura e a oratória de Atenas nos séculos V e IV a.C. nunca foram ultrapassadas. É verdade que nesse período aqui Atenas já não tem mais tanta importância no mundo político como outrora, nos tempos de Alexandre o Grande ou nos tempos do grande Império Grego. Uma das cidades mais relevantes desse tempo no mundo grego é a cidade de Corinto, ou de Corinto, que nós conhecemos por conta da carta aos Coríntios. Corinto era então a nova cidade onde havia comercialização, onde era o centro do comércio grego, mas Atenas permanecia com a hegemonia cultural. Atenas, irmãos, era um local onde não só havia riqueza cultural, mas onde havia também grandes formulações filosóficas. Nós precisamos lembrar que Atenas foi a terra natal de Sócrates, de Platão, foi o lar adotivo de Aristóteles, foi o local
que acolheu Epicuro, fundador do epicurismo, como nós veremos nesse texto, Zeno, fundador do estoicismo. Era o local dos grandes filósofos de grande pensamento, do desenvolvimento de grande pensamento, inclusive, que influenciou o nosso mundo ocidental. Talvez nós não percebemos o quanto nós, brasileiros ou qualquer ocidental, foi influenciado por pensamentos dessa cidade. Paulo, então, chega nessa cidade de diversidade cultural, de riqueza filosófica, mas é uma cidade também com uma outra característica, uma cidade politeísta, uma cidade com grande diversidade de deuses, de divindades, uma cidade grandemente idólatra. É interessante que um escritor chamado Petrônios, ele sarcasticamente brincou que nesse tempo que Paulo visitou Atenas, era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Logicamente, ele foi sarcástico, mas ele queria dizer que era quantidade de falsas divindades ou de idolatria, de falsos deuses, era tão grande que era mais fácil encontrar um Deus que um homem naquela cidade. E é nessa cidade que Paulo está, uma cidade de um grande desafio, diversidade cultural, riqueza filosófica, uma cidade com muita idolatria, com um panteão de deuses. E o texto diz que Paulo, ele no verso 16, enquanto ele está ali esperando a descida de Barnabé e de Timóteo para dar sequência à sua viagem missionária, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante na cidade. Aqui, irmãos, nós precisamos atentar para o fato de que, no grego, a ideia não é tanto se revoltar, mas se irar de fato. Paulo se irou. Paulo teve uma ira santa, onde ele se indignou com aquele cenário politeísta, de idolatria tamanha. Mas também temos algo já a aprender nesse primeiro verso. Ele podia simplesmente se calar. Ele podia simplesmente ser apático, como muitas vezes nós somos quando nos deparamos com um grande desafio. Paulo simplesmente podia dizer: paciência, que pena que eles não conhecem o Deus que eu conheço. Vou orar por eles. Não. Paulo transformou aquela sua ira em uma atitude missionária. Paulo percebeu as necessidades ao seu entorno, necessidades de sinalização do reino, e não foi apático, não foi inerte, mas teve uma postura ativa de responder àquela necessidade. O verso seguinte nos diz, já no verso 17, que Paulo, canalizando então essa emoção dele em ação, ele procura a sinagoga dos judeus. E talvez alguns digam o seguinte, mas não faz sentido nenhum. Ele viu então idolatria na cidade de Atenas e ele vai procurar os judeus. O que tem a ver os judeus com isso? Lembremos, irmãos, que o cristianismo nesse tempo ele ainda não é um rompimento 100% com o judaísmo. A grande expectativa desses nossos pais na fé dos apóstolos eram reformar o judaísmo. E a gente precisa ter essa leitura correta. Assim como Lutero, quando ele começa a reforma protestante, ele não queria romper com a igreja romana, ele queria reformar, e por isso o nome reforma. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi expulso. Os nossos pais, os apóstolos, eles tinham uma intenção de reformar o judaísmo, de mostrar para os seus irmãos judeus que, olha, Cristo é o cumprimento de tudo. Cristo é a plenitude da nossa fé, mas eles não foram aceitos e também foram expulsos. Paulo, portanto, irmãos, nas suas viagens missionárias, perceba, Paulo sempre procurava em primeiro lugar as sinagogas. É interessante pensarmos que tem uma sinagoga em Atenas. As sinagogas nasceram no tempo de Ezequiel, no tempo do exílio. Se nós olharmos os primeiros textos do Antigo Testamento, não havia sinagoga. Mas no período do exílio, sem templo, exílio babilônico, exílio judeu do Reino do Sul, a gente percebe então que o templo destruído, eles sem um lugar de referência de adoração, em meio a um povo estranho, o que eles fazem? Eles começam então a ter reuniões, que eles chamam de sinagogas, para ler a lei, para que alguém pudesse explicar a lei, para estudar a palavra de Deus, e isso acabou virando um elemento da cultura judaica, da religião judaica, e mesmo voltando do exílio, isso permaneceu na história judaica, no costume judaico. E essas sinagogas se espalharam além de Israel, porque nós precisamos lembrar que estamos
no Novo Testamento num período que já havia ocorrido diversas dispersões dos judeus. Muitos judeus já não moravam mais em Israel. E certamente haviam judeus, como estamos vendo aqui, até em Atenas. E eles se reuniam na sinagoga. Mas não de forma aleatória Paulo vai aos judeus. Parece aqui nos indicar que ao procurar os judeus em primeiro lugar, ele está chamando os judeus à sua responsabilidade. Porque era uma responsabilidade dos judeus que conheciam o Deus verdadeiro anunciar sobre esse Deus verdadeiro. Diante de uma sociedade que estava dispersa, e mais que isso, cega para a realidade, adorando diversas falsas divindades num mundo politeísta. Muitos de nós não percebemos isso, irmãos, mas o nosso Deus sempre foi um Deus missionário. Alguns acham que a missão começa no Novo Testamento, ou em Mateus 28, na chamada Grande Comissão. É um grande engano. Lembremos que Deus, ainda no Éden, ele já profere que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente e ele resolveria todos os conflitos de uma humanidade. Quando ele chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas famílias de onde? De todas as nações. A responsabilidade dos judeus era atrair as pessoas. Nós, inclusive, missiologia, é um termo talvez um pouco complexo, mas vou explicar para os irmãos. A gente costuma dizer que a missão no Antigo Testamento ela é centrípeta, enquanto a missão no Novo Testamento é centrífuga. Lembra da máquina de lavar que vai ajudar? Centrifugar. O que a máquina de lavar faz? Está jogando para onde? Para fora, não é? Centrífugo é para fora. Centrípeta é de atração. A única diferença é o modelo de missão. Mas o povo da aliança sempre foi responsável, sempre teve uma responsabilidade de anunciar o Deus verdadeiro. Israel deveria ser a grande doxologia de Deus naquele mundo pagão, antigo, atraindo as pessoas com seu estilo de vida de adoração ao Deus verdadeiro, atraindo e explicando a essas pessoas sobre quem é o Deus verdadeiro. Tanto que na lei sempre houve leis de inclusão ao estrangeiro. Se ele se convertesse, ele podia ser circuncidado, incluso. Você vê que claramente a intenção do Senhor nunca foi manter a sua revelação somente naquele eixo da Palestina, mas aquele povo da aliança tinha uma responsabilidade de anunciar ao Deus verdadeiro. E aqui parece que Paulo então está procurando os judeus, chamando eles à responsabilidade. Porque parece que essa sinagoga dos judeus era indiferente com uma situação calamitosa, irmãos, de tanta idolatria. Mas Paulo não prega só aos judeus. O texto diz também no verso 17 ainda, que ele pregava aos gentios piedosos na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Gentios piedosos, é interessante pensarmos nisso. Talvez prosélitos, pessoas que se converteram ao judaísmo, mas o texto não deixa isso claro. Talvez alguns gentios que tivessem algum conceito religioso mais monoteísta, de um Deus só. A gente não tem uma clara explicação do que se refere gentios piedosos. Mas alguma proximidade, né, eles tinham com a verdadeira religião. E Paulo então está pregando a esses homens na praça. Por que na praça? A praça daquele tempo, irmãos, era chamado de ágora. A ágora entre os atenienses, entre os gregos, era um lugar de fala do seu tempo. E aí, reverendo Juliano, eu vou lembrar de quando você foi lá na Abrigo e você falou sobre isso na Reforma Protestante, que muito me marcou, inclusive. Sobre como a Reforma Protestante conseguiu ter capacidade de comunicar a verdade. E como isso foi central para a difusão da Reforma Protestante. E se nós percebermos muito antes disso, muito antes da Reforma Protestante, o próprio apóstolo Paulo foi estratégico em levar o Evangelho ao lugar de fala do seu tempo. Irmãos, eu não sou contra esses pregadores de praça, porque o próprio Paulo diz isso, desde que Cristo esteja sendo anunciado, amém. Eu, por exemplo, trabalho, não sou integral no ministério, trabalho na Praça 7. E às vezes tem um irmão lá de uma tradição bem diferente da nossa, pregando lá na Praça 7. Vira e mexe, ele está lá com a Bibliazinha, andando para um lado para o outro, pregando. Não estou criticando ele, porque que bom.
né? Quiséramos nós que tivessem mais pessoas, né, pregando o evangelho. Mas você percebe que ninguém para escutar. Porque a praça do nosso contexto hoje não é mais um local de permanecer, é um local de passagem. Naquele tempo, a ágora, a praça, era o lugar onde se fazia comércio, as pessoas iam vender, comprar coisas. Era o local onde se fazia política. Era um local onde se faziam os grandes discursos. Os grandes filósofos iam às praças e faziam um grande discurso e as pessoas ouviam. Se nós pensarmos no período da Reforma Protestante, assim também eram, as praças ainda tinham esse papel. Mas hoje, irmãos, a praça não tem esse papel. Paulo não vai na praça porque há uma tradição de anunciar Cristo na praça, porque a praça é o lugar de fala de seu tempo. É o lugar onde as pessoas estão atentas a ouvir um discurso. E eu preciso contextualizar isso para a nossa realidade, nos perguntar qual é o lugar de fala de nosso tempo. Onde as pessoas hoje procuram discursos? Na praça? Talvez não. Será que são as redes sociais? Como você mesmo disse, reverendo Juliano, será que é a timeline? Qual é o lugar de fala de nosso tempo? Os nossos pais puritanos, dos quais nós somos herdeiros, como presbiterianos, eles pregavam em praças e pregavam também em grandes teatros, porque o teatro, em seus tempos, era o lugar de fala. Qual é o lugar de fala de nosso tempo? Paulo, de forma estratégica, foi para o lugar onde ele seria ouvido, onde as pessoas estavam dispostas a ouvir, e ele começa, então, dentro daquele contexto, falar sobre o Deus verdadeiro. O verso 18 diz, e olha só como é um lugar de reflexão a praça daquele tempo. Ali naquela praça havia alguns dos filósofos epicureus e estoicos e começaram a contendiam com ele. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Começaram a discutir com Paulo. Quem são esses filósofos? O epicurismo, irmãos, os epicureus ou epicuristas, eles tinham uma doutrina onde a principal finalidade da vida era o prazer. Era algo como o hedonismo de nosso tempo, né? A busca pelo prazer. A nossa sociedade hoje é totalmente assim, né? Qual que é o foco da vida? É a busca pelo prazer. Assim eram os epicuristas. Eles tinham prazer como a finalidade da vida, e qualquer sofrimento, dor, né? Qualquer sacrifício era rejeitado. Já os estoicos, por outro lado, eles viam o autodomínio como a maior virtude da vida. Dois opostos, extremos opostos, epicureus e estoicos. Mas nenhum deles está, em sua filosofia, concordando com a mensagem do Evangelho. E acharam estranha aquela mensagem de Paulo. Então começaram a discutir com Paulo e eles disseram: o que quer dizer esse tagarela? No original, a ideia aqui literalmente é de apanhador de sementes no grego. O que quer dizer esse apanhador de sementes? Qual é a ideia de apanhador de sementes? Pensa numa pomba quando está comendo um milhozinho que alguém jogou ali na rua. Ela começa a bicar, cai para tudo quanto é lado, não é? Começa a bicar assim, cai milho para um lado, cai para o outro, daqui a pouco está comendo um negócio que nem é milho mais, está comendo a pedra, está comendo, né? A ideia é essa. O que quer dizer esse tagarela, esse apanhador de semente? É como alguém que pega uma ideia aqui, pega uma ideia colar, tenta juntar tudo e nada faz sentido? Essa é a acusação dos filósofos a Paulo. Porque era uma mensagem estranha sobre ressurreição de Cristo, sobre um Deus único, um Deus que se encarna. O grego, de maneira geral, irmãos, a boa parte das filosofias gregas eram totalmente materialistas. E eles entendiam que, ou idealistas, melhor falando, alguns eram materialistas, mas a maioria eram idealistas, e eles entendiam que a matéria era má. Inclusive, Platão e o neoplatonismo muito influenciou a história do cristianismo. Nós vemos, por exemplo, na era medieval, as pessoas se autoflagelando, não é? Por conta de influência de doutrinas como essa, de filosofias como essa, neoplatônicas, onde o corpo é mau, o que é bom é o espírito. Nós temos que tomar certo cuidado, porque se nós lermos mal as Escrituras, parece que está falando disso, que o corpo é mau. Mas todas as vezes que fala contra o corpo, não é o corpo humano, mas é
a nossa natureza pecaminosa. Inclusive, o Evangelho nos chama a uma vida de cuidado integral. Porque o corpo foi criado por Deus também. Mas isso foi um mau entendimento, inclusive, de muitos cristãos. E o grego, de maneira geral, para ele é muito estranho um Deus espírito que vive no mundo ideal, perfeito, vem, se encarna, vira matéria, que é má. E daí vieram muitas heresias, inclusive no primeiro século. Então, para eles era estranho. Era estranha essa mensagem. Eles dizem, o que está dizendo esse tagarela? E outros dizem assim, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eles disseram, olha, parece que a ideia aqui é de divindades estrangeiras. Ele está pregando uma divindade que nós desconhecemos. Então, o que eles fizeram? Verso 19. Tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Areópago, irmãos, é a junção de duas palavras gregas, areios e pagos, né? A ideia aqui significa, literalmente, colina de Ares ou de Marte. O antigo tribunal de Atenas se reunia nessa colina chamada Colina de Marte. Depois eles pararam de se reunir nessa colina, mas o próprio tribunal carregou esse nome, Colina de Ares ou Marte. O Areópago era o tribunal de Atenas. E é interessante nós entendermos isso, porque estamos falando de um mundo não mais dominado pela Grécia, mas por Roma. Mas o Império Romano tinha uma cultura greco-romana. Alguns costumam dizer, inclusive, que embora o poder fosse romano, a alma do Império Romano era grega. Porque o império anterior, que foi o Império Grego, foi um império que ele fez algo que nós chamamos de helenização. Ele levou a cultura grega para todo o mundo antigo. E os romanos foram afetados por isso. Quando os romanos chegaram no poder, eles tinham muito da cultura grega. E talvez por esse respeito ao mundo grego, Atenas tinha um tribunal próprio. Tinha uma certa liberdade. É óbvio que essa liberdade era supervisionada por Roma. Desde que não atrapalhasse os interesses de Roma, eles tinham liberdade de tomar suas decisões, diferentes de boa parte dos países, das cidades dominadas por Roma naquele período. Então aqui é um tribunal. Paulo é levado ao tribunal. Tribunal esse que anos antes havia condenado Sócrates, um dos grandes filósofos do mundo. E eles perguntam para Paulo no tribunal, todos de Atenas e os estrangeiros residentes não falam de outra coisa ao ouvir as últimas novidades. Eles começam a perguntar para Paulo qual é essa doutrina, porque Paulo começou a influenciar a cidade, olha isso, porque ele estrategicamente foi para o lugar onde era ouvido, onde ele poderia ser ouvido. Isso se difundiu e as pessoas já não falavam mais de outra coisa. Tem um novo filósofo, talvez as pessoas tenham encarado assim, né? Ele não era um filósofo, mas tem um novo filósofo aí com uma filosofia estranha de um Deus único que se encarna, que salva, que ressuscitou. A gente não está entendendo. E o tribunal perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Explica um pouco mais sobre essa doutrina, porque as pessoas não paravam de falar sobre isso. Verso 22, então Paulo, irmãos, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Aqui também há algo que nós precisamos notar. Paulo, ele não começa com um discurso ofensivo àquelas pessoas, mas ele faz até um certo elogio àqueles homens. Ele diz assim, olha, e no grego a ideia de acentuadamente religiosos é tementes aos deuses. Olha, eu percebo que vocês são tementes aos deuses. Percebo que vocês têm um certo interesse religioso, e com isso ele atrai atenção e começa a pregar. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. E aqui, irmãos, no verso 23, nós precisamos parar um pouquinho, porque aqui talvez certamente, é o verso que mais vai falar para nós sobre a contextualização da qual estamos tratando. Paulo, ele toca na cultura grega e faz uma ponte de contato com essa cultura. Ele diz, olha, observando as divindades de vocês, os deuses de vocês, eu vi um altar
a um Deus chamado de Deus desconhecido. Quem era Paulo, meus irmãos? Um antigo fariseu. Como era o farisaísmo nos tempos de Jesus? Totalmente moralista, legalista. Olha como é que Deus usa as pessoas mais impróprias para fazer a sua obra. Se nós fôssemos tomar uma decisão de mandar um pregador para Atenas, certamente a gente não ia mandar um antigo fariseu, não. Fariseu não. Lá em Atenas, como é que vai ser esse negócio? Não, um antigo fariseu não, mas Deus usa esse, um antigo fariseu. E Paulo não começa a pregar aqui, abrindo a palavra e expondo todos os textos do Antigo Testamento, falando sobre o Deus da aliança. Ele fará isso, porque não há pregação do Evangelho sem as Escrituras. Mas ele primeiro faz uma ponte de contato com a sua cultura. O que nós vemos aqui, Paulo? O que Paulo está fazendo? Ele está tornando o Evangelho compreensível. Ele está tentando ter uma ponte de contato para que o Evangelho, quando for exposto, possa ser compreendido de uma forma mais clara. Ouvindo um expositor, né, estudando sobre esse texto aqui, eu vi um pregador contando uma história de que uma vez na Angola, olha só que interessante, um missionário na Angola, ele chegou numa tribo na Angola, no alto de uma montanha, que era muito difícil as pessoas chegarem. E aí ele chega nesse lugar, e aí quando ele chegou nesse lugar, o pessoal de lá falou assim, olha, você não vai falar nada pra gente não. Doido para falar, né? Missionário, pregador, doido para falar. O pregador gosta de falar, né? Já percebeu, né? Doido para falar. E o pessoal falou assim, não, você primeiro vai ouvir. Senta aí porque a gente vai contar a nossa história. Eles começaram a contar a história, olha, antigamente, olha a história desses homens. Antigamente, nós, todos os homens, falávamos um idioma só. Mas aí os homens começaram a ter uma discórdia, e aí as línguas foram separadas. Essa história é verídica, irmãos, não é invenção, não. E as línguas foram separadas. Nosso povo, então, saiu do local que morava e começou a caminhar, e chegou aqui. Nesse alto desse monte. Permanecemos aqui, cuidando dos bois, das vacas, e assim ficou, geração após geração. Aí aquele missionário falou assim, rapaz, o livro que eu estou querendo ler para você conta a história do seu povo. Aí ele falou, como assim a história do meu povo? Senta aí, vou te contar a história do seu povo. E foi para a Torre de Babel, contar a história da Torre de Babel. Perceba, irmãos, existe algo na missiologia, isso pode ser estranho para alguns, mas isso é consensual entre os teólogos, que nós chamamos de fator Melquisedeque. Inclusive, existe um livro sobre isso. O que é o fator Melquisedeque? Deus, ele se revela, isso tem a ver também com aquilo que nós chamamos de teologia natural. Por exemplo, Romanos capítulo 1, irmãos. Eu não vou ler porque o nosso tempo já está um pouquinho avançado, mas depois vocês leiam. Romanos capítulo 1 diz assim, aquilo que de Deus pode ser conhecido é revelado pela criação. Deus dá traços na criação, na cultura, entre os povos de sua existência. Ele dá pistas de sua existência. Mas essas pistas são suficientes para salvar as pessoas? Pergunto eu. Não. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Paulo nos diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, olha isso, não há possibilidade, isso é importante para a nossa reflexão, não há possibilidade do homem conhecer Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Atos, capítulo... Deixa eu puxar aqui certinho. Atos, capítulo 4, verso 12. Abra comigo. Atos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos
salvos. Irmãos, o que esses dois textos, assim como um apanhado de outros textos, nos dizem? Que não há salvação se não houver a exposição da pregação de Cristo. Mas o que Paulo faz? Paulo entende que há em todas as culturas, e nós precisamos entender isso, às vezes a gente demoniza tudo, inclusive nós, como cultura brasileira, então é tudo do demônio, tudo do diabo, toda a cultura é do diabo. Há muitos elementos na cultura que são demoníacos, mas certamente existem elementos que podem ser ponto de contato para nós falarmos do Evangelho. Paulo olha para a cultura grega e vê que tem um altar a um Deus desconhecido, e ele começa a dizer assim, olha, esse Deus... E não havia um altar só a um Deus desconhecido, haviam vários altares a deuses desconhecidos, que eram experiências que os gregos não sabiam explicar. E ele diz, esse Deus que vocês não conhecem, eu vim tornar conhecido. E com essa ponte de contato, o que ele faz? Ele para por aí? Só fazendo uma ponte de contato com a cultura? Não. Olha o que ele começa a fazer a partir do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 26 e 27. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele faz essa ponte de contato, então ele começa a pregar o Evangelho. Explicar às pessoas quem era esse Deus, que antes para eles era desconhecido, agora Paulo está tornando conhecido. Se nós analisarmos rapidamente do verso 24 ao verso 28 que nós lemos, Paulo começa então a trabalhar sobre o entendimento de que esse Deus é soberano, é único, é criador e é o sustentador de todas as coisas. No panteão de deuses, irmãos, gregos, havia um Deus que controlava a guerra, havia um Deus que controlava a colheita, havia um Deus que controlava o sol, havia um Deus que controlava os mares, havia um Deus para cada uma das coisas, e ele começa a trabalhar, não, esse que vocês entendiam como Deus desconhecido é o único Deus. Ele inclusive é soberano, está acima de todos. Ele não é parte da criação ou parte da natureza, ele é o Criador, e não só isso, mas o sustentador. E quando ele chega no verso 28, ele cita poemas de gregos, dizendo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Aqui ele cita Epimênides e Arato. Ele pega, olha isso, traços da própria filosofia grega que podiam ter contato com o Evangelho e diz, assim como os poetas de vocês já têm reconhecido, a sustentação de todas as coisas vem desse Deus. Logo em seguida, irmãos, do verso 30 em diante, ele diz, verso 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele começa a quebrar o conceito de idolatria, de representar a divindade através de imagens. Esse Deus que é tão poderoso, criador, sustentador de todas as coisas, que os próprios poetas de vocês reconhecem como aquele que sustenta todas as coisas, não pode ser representado por uma imagem. E a partir do verso 30 ele finaliza a pregação, irmãos, dizendo que esses homens agora não estão mais na ignorância, mas ele chama esses homens ao arrependimento e diz que esse Deus que se revela em Jesus Cristo um dia haverá de julgar vivos e mortos. Por isso ele chama esses homens ao arrependimento, como toda pregação deve fazer. Do verso 32 ao verso 34, nós vamos ver que alguns acham que é loucura, expulsam ele do Areópago. Outros, falam, depois a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso aí, é interessante, é diferente. Mas olha o verso 34. Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais, creram. Meus irmãos, eu queria aplicar, eu sei que é um texto grande, a gente falou de muita coisa, mas trazendo uma aplicação a tudo isso que nós ouvimos nessa noite, eu queria destacar 4 pontos para nós aplicarmos e terminarmos o sermão dessa noite. Primeira coisa que nós percebemos e entendemos com esse texto de Atos 17
é que nós precisamos, em missão, perceber as necessidades que devem ser supridas pela sinalização do reino de Deus. Paulo chega naquela cidade, cheia de idolatria, e ele não fica indiferente a essa situação. Ele percebe uma necessidade. É preciso desconstruir essa idolatria nesse lugar. Quantas vezes nós estamos no nosso trabalho, e lembrando, falar de missões não é só falar de apoiar esses missionários como nós oramos, mas nós somos chamados a sermos missionários, representantes de Deus onde estivermos. Quantas vezes nós percebemos uma necessidade de sinalizar o reino de Deus, algo que precisa ser sinalizado. Talvez uma injustiça no trabalho, talvez uma perseguição, talvez um preconceito, talvez uma idolatria. E nós precisamos, de alguma forma, sinalizar o reino de Deus naquele lugar, com ações, mas, sobretudo, com a pregação do Evangelho, e nós somos indiferentes. Paulo nos mostra essa atitude missional de estar atento às necessidades do local que ele está. E ainda que ele tivesse de passagem, ele não fica indiferente, e ele toma uma postura para transformar aquela realidade. Segundo lugar, o que nós aprendemos? A necessidade de contextualização para que o Evangelho seja inteligível. Primeiro, Paulo começa a falar no lugar que ele vai ser ouvido. Paulo procura entender aquela cultura, onde é que as pessoas vão me ouvir aqui. Ele vai para a Ágora. Ele começa a dialogar então com os filósofos, porque assim se fazia naquele local. Não era assim em Jerusalém, não era assim em Israel. Perceba, ele muda inclusive sua postura, porque ele estava acostumado sempre a pregar nas sinagogas, ali alguns se convertiam e de repente já virava uma igreja ali, né, rompiam com o judaísmo. Não, Paulo vai para a Ágora, vai para a praça, entendendo aquele contexto. Segundo, a gente percebe essa questão de contextualização, onde ele tenta fazer um contato com aquela cultura, para que quando ele fosse pregar o Evangelho, esse Evangelho fosse compreendido de forma mais fácil. Terceiro lugar, irmãos, nós percebemos que o conhecimento do contexto cultural, para estabelecermos essas pontes de contato, percebemos conhecimento do contexto cultural para estabelecermos pontes de contato que façam as pessoas perceberem Deus mais claramente. Paulo entendeu bem aquela cultura para conseguir fazer essa ponte de contato. E por último, quarto e último lugar, responsabilidade de tornar conhecido o que desconhecem, a verdade sobre Cristo e seu papel de Salvador e juiz. Paulo, então, pega aquele altar do Deus desconhecido e explica para aquelas pessoas. Ele torna conhecido aquilo que era desconhecido. Mas primeiro, ele entendeu as necessidades do lugar, ele fez pontos de contato para que as pessoas pudessem entender claramente, então ele torna a mensagem de Deus conhecida de uma forma que as pessoas possam compreender. Irmãos, nós vivemos em um tempo, e quero terminar com essa reflexão com os irmãos, onde o secularismo cresce muito em nossa nação. Essa é uma realidade que foi vivenciada pela Europa e pelos Estados Unidos no início do século XIX, no final do século XIX e início do século XX, e nós vivemos há 2 décadas. As nossas eleições mostram isso. É crescente o número de pessoas secularistas. Pessoas, cada vez mais, nós vamos tentar contar uma história bíblica, essas pessoas sequer vão desconhecer. Há 30, 40 anos atrás, isso era impensável no Brasil, porque todo o Brasil fosse católico ou evangélico, era cristão. O nosso desafio aumentou. Se nós queremos ser uma igreja relevante para o nosso tempo, se nós queremos tornar a mensagem do Evangelho compreensível ao nosso tempo, nós precisamos aprender como o apóstolo Paulo. Nós precisamos também conhecer bem a cultura que estamos inseridos. E nós moramos aqui, nós somos daqui. Talvez na cultura mineira, será que o acolhimento tem algo de Deus? Será que a prosa, né, tem algo de Deus? Isso não vai salvar as pessoas, isso não é suficiente, mas nós precisamos encontrar quais são as pontes de contato, para que quando pregarmos o Evangelho, nós consigamos tornar o Evangelho compreensível ao nosso tempo. Senão, irmãos, nós estamos fadados, daqui a alguns anos, nossas igrejas talvez estarem esvaziadas, não porque o inimigo está vencendo,
mas porque nós estamos falhando na nossa missão. E podemos até estar pregando, mas ninguém está entendendo nada. Nós precisamos que as pessoas entendam, que seja claro, que seja facilmente comunicado. Não é assim que fazemos com as crianças? Nós nos esforçamos para que elas entendam. Nós precisamos ter um esforço, um esmero intencional, para que o Evangelho seja comunicado de forma que as pessoas do nosso tempo entendam. Assim, nós seremos uma igreja missionária, uma igreja que vai cumprir com a sua responsabilidade da grande comissão. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu queria convidá-los a ficar de pé para nós orarmos. Senhor, essa é a tua palavra, Deus. Aprendendo com o apóstolo Paulo, com sua postura e com a sua intrepidez, Deus, que nós possamos ser também, em nosso tempo. As pessoas querem respostas, as pessoas querem a resposta sobre o aborto, as pessoas querem a resposta sobre a questão da homossexualidade, as pessoas querem respostas. Nós temos as respostas. Nós temos as respostas. Que nós possamos nos aproximar desse mundo, não com medo, mas com toda a intrepidez, entendendo que nós fomos enviados, como Cristo nos disse em João 17, verso 17, 18, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, e os envia ao mundo. Nós fomos enviados ao mundo, Pai, para representar Cristo, para trazer as respostas que o mundo tanto busca, que nós possamos conhecer mais do nosso tempo, e sobretudo conhecer cada vez mais das Escrituras para trazer as respostas ao nosso tempo. Nós consigamos, Deus, pela força do teu Santo Espírito, ajuda, a orientação dele a encontrar quais são os pontos de contato da nossa geração, para levarmos o Evangelho de uma forma que seja compreensível e assim, Deus, sejamos relevantes nesse mundo tão secularizado, tão afastado de Ti, onde já não Te conhece mais, Deus. E que nós possamos assim Te honrar, Te glorificar, ao cumprir a nossa vocação de fazermos discípulos aonde estivermos. Que o Senhor continue nos abençoando nessa missão, nessa tarefa, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.